Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa, diretamente da França para todo mundo. E queremos nos dirigir especialmente a você que está na França e faz parte da comunidade lusófona. Sabemos que muitos imigrantes aqui na França precisam de um apoio social, como, por exemplo, o curso de francês que temos oferecido gratuitamente, mas também um apoio espiritual, já que enfrentam graves problemas no interior, tristeza, angústia, muitas pessoas que escolheram um caminho que, ao invés de benefícios, trouxe prejuízo, feridas na alma, uma instabilidade emocional, e você precisa realmente de um apoio. Você, de repente, já procurou especialistas, psicólogos, já procurou apoio, ajuda, já desabafou com amigos, mas o seu problema só vem se agravando. Eu coloco à sua disposição o 07 49 18 12 41 e vamos lhe ajudar. Se você quiser o nosso apoio, a nossa ajuda, teremos todo o prazer de estender as mãos para si e ajudar você a superar qualquer que seja o problema enfrentado. Daqui a pouco nós faremos uma oração em favor de todos vocês. Prepare o seu copo com água, a sua garrafa com água. Vamos determinar que a sua vida seja iluminada pelo Deus Todo-Poderoso. Eu quero começar o programa colocando o depoimento de uma senhora que chegou a pegar do lixo para comer. Sofreu muito. Ela viveu um verdadeiro inferno. Não foi pouco tempo, foi muito tempo de sofrimento, de dor e de grandes tristezas. Acompanhe essa história e eu já volto. Éramos 5 irmãos e eu, com 2 anos, cheguei a andar a procurar comida no lixo. Passava o tempo todo na rua. Foi quando um casal me viu, teve pena de mim e decidiu-me criar. Dona Arminda, podemos dizer que com 2 anos já andava à procura de comida no lixo? Sim, é verdade. Com 2 anos, meu pai deixou a minha mãe e a minha mãe ia trabalhar e eu ficava na rua. E então eu tinha fome e comia dos caixotes do lixo. E houve um casal que viu, teve pena de mim e levou-me lá para casa. Tomou conta de mim, aperfilhou-me. Foi esse casal que me criou, mas apesar de eles me criarem, eu nunca tive carinho. Eu cresci nos maus tratos, porque ele era muito mau, ele tratava mal a mulher e tratava mal a mim. Foi uma mocidade, se é que se pode dizer mocidade. Eu cresci com muitos maus tratos, muita tareia, muito verbal, maus tratos verbais e tareia. E físicos. Maus tratos físicos. E eu nem era senhora de comer nada que lá estivesse em casa à mostra. Eu só podia comer aquilo que eles punham na mesa. E, entretanto, eu cresci, fui trabalhar na costura, fui para a escola, depois saí da escola com 10 anos, fui para a costura, aprendi o meu ofício de costureira e, entretanto, com os meus 15 anos, conheci o meu marido. Começámos a namorar, mas eu namorava com o meu marido, mas não era aquele amor que uma mulher tem por um homem. Era mais para me ver livre daquela situação. Você queria sair daquele panorama? Queria sair daquela vida que eu levava, não é? Porque houve uma altura que eu queria fugir de casa, para o pé da minha mãe verdadeira, que eu depois descobri, a minha mãe verdadeira, queria ir para o pé dela, mas soube que ela tinha um cancro e que tinha pouco tempo de vida, e então desisti de fugir e fiquei com os meus pais adotivos, na mesma. Depois, quando chegou os meus 18 anos, casei. Casei, mas os primeiros anos de casamento até foram bons. Mas depois, com o tempo, nós começámos a discutir. Tínhamos uma vida de discussão. Depois, ao fim de 5 anos de casada, tive a primeira filha, porque eu não conseguia engravidar, tive de fazer um grande tratamento. Tive a primeira filha. Quando a minha filha nasceu,
ela tinha 1 mês e eu comecei a ter perturbações. Eu hoje sei o que era, mas naquela altura eu não sabia. O que é que sentia? O que é que tinha na altura? Sentia um mal-estar, eu de noite acordava, o meu marido tinha que me dar uma bebida alcoólica para aquilo me passar, para eu ficar mais calma. Depois deitava-me e dormia, mas depois noutras alturas isso já não dava resultado. Eu tinha que ir para a rua, porque eu dizia para o meu marido que ia morrer. Então ele levava-me para a rua e depois vinha para casa e era assim a minha vida. Depois, com o tempo, mas era mesmo mal-estar que parecia que ia ficar doida. A minha cabeça, eu não sabia onde estava, eu não podia ver as pessoas. Depois eu fui a um psiquiatra. Fui a um psiquiatra e ele lá me deu uns medicamentos calmantes, coisas para eu dormir, para andar calma. E então, depois fiquei grávida da segunda filha, depois tive a segunda filha e a segunda filha, passado um tempo, começou também com problemas de saúde. Eram as duas, a mais velha com falta de ar e a outra também tinha problemas, era muito fechada, só estava bem no quarto. A minha casa era toda dividida. O meu marido a ver televisão os fins de semana, não se vestia, não tomava banho, não se lavava, passava a vida a ver televisão e a ver a pulsação, porque dizia que tinha arritmia, que se sentia mal, o coração batia muito. Depois tomava muitos medicamentos, fumava, bebia. As minhas filhas passavam a vida no quarto, isoladas. Não havia convívio familiar? Não havia convívio. E eu às vezes tomava comprimidos e deitava-me e passava o dia todo na cama. A minha vida não tinha sentido e eu não queria viver assim. E outra coisa, eu trabalhava em casa de costura, para fora, e eu muitas das vezes ia lá me ajoelhar naquela imagem de Fátima e até me dava a ideia que ela chorava, com os meus problemas, parecia que via as lágrimas a correr dos olhos daquela imagem e eu acreditava naquilo, mas aquilo não fazia nada por mim. E eu então desabafei com essa senhora e ela disse: abriu uma igreja na Amadora, você não quer ir lá? Vá lá. Abriu há 3 meses. E eu, naquele dia, fui. Chorei desde que entrei até que saí. Libertou tudo, né? Tudo. Todo esse peso Para e essa mim, mágoa. Aquele peso que saiu, que estava em mim, aquilo era um peso de 100 quilos. Eu saí de lá leve, leve. Foi como se Jesus me libertasse naquele momento. Eu não sei o que é que o pastor falou no altar, só sei que saí dali leve. Então comecei a ir à igreja, comecei a ir, as minhas filhas foram na semana a seguir. Eu fui liberta também, muitos problemas que eu tinha de saúde. Tinha febre reumática, tinha quistes nos ovários, sofria muita coluna, tinha esgotamentos, tinha depressão, tinha tudo. Olha, eu ainda hoje olho para o meu corpo e vejo coisas que eu tinha que desapareceram. Sinais mesmo. E o meu marido foi liberto da arritmia, do tabaco, da bebida. Nós todos fomos transformados. Deus transformou a minha vida financeira. Tenho o meu negócio, há 20 anos tenho um negócio. O meu marido, pronto, hoje é outra pessoa para mim. Tenho um casamento transformado. Já fiz 51 anos de casada. Eu sou muito grata e não tenho palavras para agradecer a Deus tudo o que Ele tem feito na minha vida. Acredita que o Deus do antigamente, Deus dos milagres, ainda é o mesmo Deus? Sim, sim. Deus não muda, nem fica velho. Deus é sempre o mesmo.
Deus é muito grande. Quando Ele muda a situação de uma pessoa, Ele muda definitivamente. Eu quero convidar você a ver essa palavra sobre a fé, porque a fé é um poder muito grande. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é incontestável, né? É o fundamento que dá a você o alicerce de poder suportar o que for preciso até alcançar a mudança. O meu justo viverá pela sua fé, disse Deus. A fé é o maior presente que Deus nos deu, porque com a fé tudo se torna possível. Você que se encontra abatido, desanimado, triste, amargurado, você teve aí o exemplo maravilhoso desta senhora, a dona Arminda. A dona Arminda é um testemunho vivo do poder de Deus. E assim como Deus mudou e transformou a vida dela, Ele tem feito isso na vida de tantos outros. Se você precisa de um milagre, coloque o seu nome na oração, envie-nos uma mensagem, fale conosco, 07 49 18 12 41. Nós vamos a mais milagres do que Deus tem feito e eu já volto. Portanto, eu trazia várias feridas, um sentimento de impotência, um sentimento de um complexo enorme. Eu sentia-me, posso dizer, rejeitada na família. Não sei porquê, mas era a minha mente que era o que a minha mente falava. Eu sentia-me rejeitada e eu comecei a ser uma criança de pequenininho muito fechada, muito reservada. Eu posso dizer que eu sofria em silêncio, hoje que percebo. Eu sofria em silêncio, eu só chorava e tentava refugiar-me e alimentar o meu sofrimento, ou seja, as minhas feridas, as minhas cicatrizes, à minha maneira, para que ninguém percebesse. Na continuação, eu passei para a psiquiatria. Passei para a psiquiatria, continuei com a medicação cada vez mais forte, os pensamentos eram cada vez mais negativos, o pensamento de tirar a vida, o pensamento de... Diante das outras pessoas eu não era rigorosamente nada. Continuava com a medicação cada vez mais forte e era essa própria medicação que me fazia viver no dia-a-dia, era essa medicação que me fazia dormir, ou seja, era essa medicação que me fazia avançar. Não era eu, era essa medicação. De seguida perdi a minha mãe. Perdi a minha mãe, foi outra perda que não tem palavras nem há comparação. Uma situação assim mesmo muito, muito rápida, foi horas e fiquei sem ela. Tentei recuperar, sempre acompanhada pela psiquiatria. Tive uma perda de seguida, uma perda na vida sentimental. Portanto, uma pessoa que eu amava, uma pessoa que eu pensava que era ali, perante o início de uma vida a dois, também perdi. Então foram imensas feridas na minha alma. Digamos que nada resultou. Toda aquela droga, porque querendo ou não, toda a medicação que a gente toma é droga, de maneira diferente, mas é droga porque é aquilo que nos faz viver. Fui enviada para os médicos do Miguel Bombarda, os médicos mesmo que têm a especialidade, portanto, digamos, medicação mais forte. Eu tomava muita medicação, mas realmente não houve saída para a minha vida. E eu trabalhava e continuava, vivendo com alguma mínima esperança, ver qual era o dia, que via uma luz ao fundo do túnel. Depois, a minha vida sentimental, ou seja, o meu casamento, foi por água abaixo. Acabei por casar, ao fim de 10 anos, separámos porque não dava mais. Fiquei com uma filha, fiquei com um monte de responsabilidades, porque independentemente de tudo aquilo que eu vivia, eu não alimentava o fracasso dentro de mim, então era muito duro, era muito doloroso. Eu, ao ponto de me sentir mesmo impotente, e o pensamento que me vinha era que não valia nada, o que é que eu ando ali a fazer, porque eu trabalho, não tenho tudo o que eu quero, não tenho força para nada. Tomo medicação, não consigo ver-me curada, então eu vou dar um fim à minha vida, porque assim acaba-se tudo e não há mais sofrimento. Pensava eu na altura. Então, com a própria medicação que eu tomava, da psiquiatria, foi essa própria medicação que eu tentei. Mas pronto, graças a Deus não aconteceu, fui socorrida. E até que um certo dia, uma amiga foi à minha casa, porque ela sabia um pouco da minha vida em relação a doenças.
e o que estava visível na parte de pernas. E ela propôs-me o desafio para eu ir à igreja. E eu aceitei. Eu nesse dia estava com uma crise de enxaquecas, que eu tinha aquelas crises que aquilo era mesmo de ir à loucura. Eu aceitei, fui à igreja, a pouco e pouco tudo foi mudando. Ali é que eu já vi que havia uma esperança, uma luz, uma saída para a minha vida. Deixei toda a medicação, todos os sentimentos de impotência, de complexo, de desânimo, de pensamento de suicídio, foi tudo embora. Hoje já não há nada disso. Hoje dentro de mim apenas existe alegria e pensamentos de vida e passar a vida para outros que estejam ao meu redor. Como era a sua vida antes? Quem era a Melissa? Era uma Melissa depressiva, fechada, que não falava com muita gente e que ficava fechada em casa mesmo. Chegou a que ponto isso? Chegou ao ponto que eu podia ficar semana fechada em casa, não me banhava, não fazia nada, eu ficava no quarto com escuridão e até com pensamento de suicídio. Eu tinha depressão mesmo, eu estava muito ansiosa, eu me sentia muito rejeitada, muito humilhada, eu me sentia muito mal no meu ambiente familiar e também na escola. Que tipo de palavra você ouvia? Eu ouvi muitas palavras que eu não estava inútil, que não servia a nada, que nunca eu vou me casar, nunca eu vou ter uma vida feliz, que eu não servo a nada, que se era melhor que eu não vinha ao mundo. As palavras bem duras. E ao ouvir isso, como você estava por dentro? Eu estava muito mal, porque tudo que eu queria dar um baixo na minha vida. Era melhor, só que eu não fazia porque eu tinha medo. Mas tudo que eu queria é ir embora desse mundo. Mas você não queria morrer. Você só queria acabar com aquele sofrimento. Chegou a que ponto esse sofrimento na sua vida? Chegou ao ponto que eu parei de ouvir toda a gente, que eu me fechava, que até eu ficava com tesoura na mão. E eu queria me cortar, mas eu não fazia, porque dizia, melhor acabar, assim vai acabar o sofrimento também. Só que eu tinha medo também, então eu não fazia isso. Mas eu pensava muito, e esses pensamentos voltavam todos os dias. Até à noite, às vezes, acontecia que eu não dormia, que eu ficava aqui olhando o mundo assim, mas... Você não dormia? Não. Tinha semana que eu não podia fazer dia sem dormir. E qual foi o fundo do poço? Foi quando eu me senti ainda mais rejeitado pelos meus pais. Porque eles foram embora daqui e eu me senti ainda mais só. Porque foram embora com as palavras e ainda me deitando abaixo. Então eu me senti bem mal e só nesse mundo, servindo a nada. E quando foi que isso mudou? Isso mudou a partir do momento que eu decidi ouvir as palavras que eu ouvo aqui no Centro de Ajuda. Porque, na verdade, eu vinha, mas eu não ouvia as palavras. A palavra entrava e saía das minhas orelhas. E eu não dava nenhuma valor a todas essas palavras. Eu não obedecia nada mesmo. E a partir do momento que eu decidi obedecer, que eu decidi colocar tudo em prática e seguindo, minha vida começou a mudar. E pouco a pouco eu vi a diferença. Minha vida mudou completamente. Eu parei de ser depressivo, eu parei de ser ansiosa, eu parei de ser aquela pessoa que sempre olhava o olhar dos outros para mim, e eu me senti uma pessoa muito mais forte, muito mais valorizada, porque eu sabia que o meu pai me valorizava. Hoje, por dentro, como você está? Hoje eu sou totalmente diferente. Sou uma pessoa que sorri demais às vezes, que ri demais também. Uma pessoa que gosta também de ajudar os outros, porque vendo as pessoas que passaram no mesmo estado que eu dou meu testemunho e eu falo como eu me saí dessa situação. E eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas também para agradar a Deus. Então, eu não olho os esforços que tem que ser feito, porque quando eu vejo tudo que eu passei no passado, é onde que Deus me tirou, é onde que Deus me colocou. E na sua família, como está? Agora tá tudo bem, o ambiente mudou, a gente tem paz, a gente se fala, a gente se diz, por exemplo, te amo, uma coisa que nunca a gente se falava, e a gente gosta de ficar junto também. Hoje, vida nova, tá tudo diferente? Tudo diferente. Para você, qual é o mais importante? Para mim, o mais importante é mesmo o Espírito Santo. Porque a partir do momento que eu me entreguei mesmo totalmente, minha vida mudou. Porque eu obedeci
eu deixei Deus trabalhar e falar comigo. Então, minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Valeu a pena você dar ouvidos? Valeu a pena você colocar em prática o que você aprende aqui no Centro de Ajuda? Sim, valeu muito, porque se calhar eu não tinha ouvido, nem sei onde que eu estarei hoje. E como eu dei essa ouvida a Deus, minha vida mudou totalmente e nunca eu quero trocar isso. Claro que valeu a pena. Pela fé, tudo pode se tornar real também na sua vida. Hoje mesmo, procure a Universal perto de si. No dia 5 de maio, especialmente, às 15 horas, domingo, nós estaremos lhe aguardando em La Plaine Saint-Denis. A família ao pé da cruz. Toda a comunidade lusófona convidada a participar deste encontro que com certeza vai mudar a sua vida, com certeza vai mudar a sua história. Você que tem chorado, derramado lágrimas, vivido momentos difíceis e não sabe o que fazer. Se programe, traga um pedido para Deus para ser colocado ao pé da cruz. O bispo Serafim, 12 pastores aqui da França estarão conosco ao pé da cruz na 139, Avenida do Président Wilson, La Plaine Saint-Denis, neste domingo, pelas 15 horas. E você é o nosso convidado todo especial para participar desta grande concentração de fé, independente da sua religião. Tá bom? Vamos falar com Deus, vamos ao momento da oração. Pegue o seu copo com água. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento unimos a fé com todas as pessoas que estão aflitas, angustiadas, precisando de um milagre. Te agradecemos por este dia e pedimos que o Senhor venha trazer a ela a força que tem faltado e venha guiar os passos dela, para que aonde ela for, onde ela estiver, ela tenha a tua proteção. Remova os sofrimentos da alma, livra dos males que estão no caminho dela e da família dela, e que o Senhor venha trazer a tua luz, a tua direção, a tua força, para que tudo seja diferente. Consagra esta água para curar o doente, para libertar o oprimido e tornar esta pessoa abençoada pelo teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam que assim seja, e graças a Deus. Beba da água e receba a vida. Em o nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados, sejam guardados e protegidos pelo Deus Altíssimo. A dor sai agora. O espírito da morte, da tristeza, do desespero, sai agora todo pensamento de suicídio. Receba a liberdade que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Deus é grande, Ele é poderoso e Ele muda a sua vida. Chegamos ao ponto final do programa. Para mais informações sobre este grande evento da Família ao Pé da Cruz, domingo, você pode nos contactar pelo 07 49 18 12 41. Um forte abraço e até lá!